uma pergunta para você hoje. Você já olhou para o céu e perguntou para Deus assim: Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Responde a de fulano, a de beltrano, a de ciclano, mas a minha o Senhor não responde. Deus, eu estou orando há 150 mil anos. Por que o Senhor não me ouve? Deus, o Senhor não está me enxergando? Se você já falou todas essas frases, não sai daí. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira online, mais um dia de ouvirmos a palavra do Senhor. E, como eu fiz a pergunta anteriormente, eu refaço ela para você. Se você já falou alguma dessas frases, seja bem-vindo, porque eu acredito que quase todo mundo já perguntou em algum momento isso para Deus. Então, hoje, eu venho aqui trazer uma historinha para contar para vocês e ver se a gente consegue responder essa pergunta que eu fiz, ok? Vamos lá. Tinha um homenzinho, tava lá, um senhor, né, de 40 anos, estava lá na cidade dele, e aí começou a chover. Chover. E quando uma cidade chove muito e não comporta, o que acontece? Enchente. Então começou a ter uma enchente no local. E a água vai subindo, né? Porque a enchente não fica numa pocinha, ela vai subindo. Então, começou no nível do pé, foi indo pro nível do joelho, depois foi indo no nível do quadril. E o senhorzinho que tava lá, ele era muito fervoroso em Deus. Ele tava assim: Deus, me escuta, faz parar de chover, faz essa água parar. Para de chover, em nome de Jesus, que a chuva pare. E ele estava orando, gente, ele não estava brincando de oração, não. Ele estava firme e forte orando lá. Só que a água não parava. A água continuou subindo. E aí, foi tão forte, tão profunda essa enchente, que foi necessário vir uma canoa. Então, foi uma canoa resgatar as pessoas que estavam ilhadas, né, não conseguiam sair, porque a enchente, o problema da enchente não é só a quantidade de água, é porque normalmente ela vem com uma correnteza junto, e aí a pessoa não consegue se deslocar, por isso que eles mandam barcos, canoas, até helicópteros de resgate. Entendido isso? Então, foi mandada uma canoa para o senhorzinho. Ele virou para o rapaz da canoa e falou assim: não quero não quero, eu acredito que Deus vai fazer parar essa chuva. E ele continuou orando. O pessoal da canoa tentou insistir, mas eles tinham tantas pessoas para ajudar, que eles falaram uma, duas, o senhor não quis, eles falaram: então tá bom, é por tua conta e risco. E foram embora resgatar outras pessoas. E a chuva não parou, gente. E a chuva continuou, a ponto de ele precisar subir, né, na parte superior da casa, porque a parte inferior da casa dele já estava toda inundada. Então ele subiu para a parte superior. E aí você poderia estar pensando: beleza, agora ele está lascado, né? Ele recusou a canoa, agora ele está lascado. Mas não. O que aconteceu? Vieram de barco tentar salvar e ajudar aquele senhor. E ele, todo o tempo, ele continuava falando: Deus, faz essa chuva parar, faz essa chuva cessar, eu acredito no Senhor, faz essa chuva parar. E a chuva continuou. E aí veio o barco para salvar ele. Quando veio esse barco, ele olhou para o barco, olhou para o céu e falou: eu não vou. Mas o pessoal do barco falou: você é louco, a água não vai parar, não tem probabilidade dessa água parar, não tem essa possibilidade, vamos embora, você vai morrer. E ele falou assim: eu não vou, eu vou ficar aqui e eu vou continuar orando até acontecer, porque eu acredito que vai acontecer. E aí o barquinho foi embora. E a chuva não parou. E ele continuou orando. Deus, faz essa chuva parar.
Faz essa chuva cessar. Tem misericórdia, Senhor. Faz essa chuva parar. E a chuva não parava. E ele teve que ir para o teto da casa. Ele teve que ir para a parte de cima da casa. Porque a chuva não parou. Inundou o primeiro andar, inundou o segundo andar. Ou seja, ele estava no teto da casa. E ele estava lá e ele continuava. Gente, esse senhorzinho tinha fé. Ele continuava. Deus, Deus, Deus. E aí o que aconteceu? Vieram de helicóptero. Vamos com a gente. Vamos embora. Você vai morrer. Vem com a gente. E olha, quando chegou nesse nível, muitas pessoas já tinham ido embora. Se não, quase todas. Infelizmente, algumas pessoas se perderam. Mas quase todas já tinham conseguido se salvar. E ele continuou lá insistindo. E aí, ele falou, vai embora porque eu acredito que a chuva vai parar. E ele continuou orando. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Esse senhor, por conta da correnteza, por conta do nível da chuva, ele morreu afogado. Aí você vai me perguntar, Camila, que história é essa? Que heresia é essa? O que você está falando? Que Deus não tem poder? Que Deus não é poderoso? Que Deus não ouve oração? Que história patifaria é essa que você está contando aqui hoje? Calma, gente. Nem tudo Deus vai falar assim. Nem tudo Deus vai falar assim. Tem base bíblica porque eu estou falando? Tem. Tem base bíblica. Você acha que o coração de Moisés não se compadeceu das pessoas que iam morrer na época da arca? Ele não tinha um amigo? Você acha que ele não tinha nenhum amigo na vida? Alguém que ele gostasse? Que, tipo, não fosse o amor da vida dele, né? Como a esposa, mas fosse um amigo próximo? Você acha que Moisés ia gostar de ver aquele amigo dele morrer? Ele não ia. Você acha que Moisés não pediu para Deus, deixa eu colocar esse meu amigo ali dentro? Ele falou. Mas tem hora que Deus fala não. E aí você fala, nossa, que Deus ruim, deixou o cara morrer afogado? Quantas vezes Deus não mandou o livramento para ele? A canoa, o helicóptero, o barco, e ele rejeitou. Será que ao invés dele estar falando, Deus, eu quero isso, faz chover, faz parar de chover, ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele não teria ouvido que Deus não ia fazer parar de chover, ele tinha que ir embora porque Deus tinha um propósito? Será que ao invés da gente estar pedindo bênção, a gente está pedindo maldição para a nossa própria vida? Será que ao invés da gente estar pedindo a coisa certa, a gente não está confiando mais no que nós queremos do que qual é o desejo do coração de Deus? Eu sei que parece pesado. Ai, Camila, mas o que eu estou pedindo é tão lícito. O que eu estou pedindo é a salvação do meu filho. Amém? Amém. Existem muitos milagres. Mas e a forma? Às vezes você está falando assim, Deus, eu quero que o Senhor abra a porta de emprego na fábrica tal. Só que Deus sabe que se Ele te der essa porta de emprego na fábrica tal, você não vai ser bem sucedido, você vai ficar frustrado, vai ficar irritado, vai ficar nervoso, tudo vai dar errado na tua vida. E se Ele abrir na fábrica do fulaninho, vai dar tudo certo. E aí Deus abre a porta na fábrica do fulaninho, você fala, não quero, eu quero aquele. Quem sabe mais da nossa vida, nós ou Deus? Quem sabe mais sobre você? O Senhor que te fez esse universo, ou você que consegue ver só uma partezinha da sua história?
Quantas vezes você não pediu para Deus uma coisa, Ele te deu outra, e depois você viu que a outra que Ele te deu foi infinitamente melhor? Por isso que às vezes a gente fala a frase: Senhor, o Senhor não tá me ouvindo? Senhor, o Senhor não tá me vendo? Senhor, o Senhor não consegue prestar atenção no que eu tô pedindo? E Deus tá falando: eu ouvi, eu vi, só que ou eu não vou te dar, ou você não tá pronto ainda, ou esse não é o propósito que eu tenho para você. A forma muda tudo. Se ele tivesse parado, ao invés de ficar lá orando, pedindo para a chuva parar, falar: Senhor, o Senhor tem um propósito para que essa chuva pare? Se ele tivesse feito essa frase, perguntado isso, gastado toda a energia dele para ouvir a Deus, você acha que Deus não ia falar para ele ir com a canoa? Ia deixar ele morrer? Muitas vezes Deus está ouvindo, Deus está te vendo, mas você, nós não estamos ouvindo Ele, não estamos vendo Ele, não estamos enxergando Ele. Porque a gente, nesse ímpeto de pedir socorro, a gente não para ouvir, a gente não para ver. A gente quer se salvar. E Jesus, ele entende isso. Porque Jesus veio aqui nessa terra e ele passou por isso. E ele é o nosso mediador entre Deus e nós. Jesus está ali no meio, tentando tirar um pouco desse desespero nosso e falar assim: Deus, Pai, esta pessoa não tá pedindo para você matar a outra. Não é bem isso que ela tá pedindo. Ela tá falando assim: olha, ele me machucou, ele me feriu. Ela tá pedindo um socorro para que você cure ele. Entendeu? Então Jesus, ele faz essa mediação. Só que o mediador só é mediador se ambos os lados escutam. Então, para você conseguir alcançar a Deus e ouvir Ele de volta, existe um meio para isso. E esse meio se chama Jesus. Ele vai ouvir de Deus, vai trazer para Ele e vai passar para nós. Assim como esse senhor que ficou berrando lá, faz a chuva parar e não parou a chuva, se ele tivesse ouvido o mediador, ele teria entendido que era para ele ir embora com a canoa no primeiro momento. Porque quem sabe quando ele chegasse do outro lado, ele tinha uma missão para fazer e a chuva ia parar. Mas porque ele ficou insistindo naquilo. Às vezes a chuva continua porque ele ficou insistindo. A gente precisa saber a hora de perguntar, a hora de pedir e a hora de parar. Então, Jesus que está ali no meio, ele é a nossa ponte. Às vezes você está ali naquele desespero igual esse senhor, sem essa ponte. E de que adiantou para ele? Nada. De que adianta para você tá aqui gritando, berrando: Deus me escuta, Deus me socorre, Deus olha para mim, se quando ele fala alguma coisa você não escuta? Se quando ele te dá a direção você não ouve? E você só vai ouvir através de Jesus. E aí você me pergunta: Camila, beleza, legal, entendi que é através de Jesus, mas como é que eu faço para eu falar com esse Jesus? Do mesmo jeito que você faz para falar com Deus. Ora. Fala: Jesus, oi, quero falar com você. Sabe quando você pega o telefone e fala com uma amiga? Oi, então, fulano de tal, quero falar com você. Vamos conversar? Tá podendo conversar? Agora é o WhatsApp, né? Você manda uma mensagenzinha, um torpedozinho assim, ó. Tá podendo falar? A outra pessoa fala: tô. Ou, não tô. No nosso caso, a gente fala: tá podendo falar, Jesus?
E aí Jesus responde, tô sim, porque ele sempre tá podendo falar. É de madrugada, é 2 horas da manhã, é 3 horas da manhã, é 4 horas da manhã, é 1 da tarde, é 9 horas da manhã. E tá sempre disponível para você. Ele nunca vai falar, não, tô ocupado agora. Ele sempre vai falar, oi, fala comigo que eu tô aqui. Então, se você não conhece Jesus, eu quero te convidar a conhecer esse mediador maravilhoso que a gente tem. Porque ele é incrível. Além de ele ser o mediador, né? Ele fica no meio entre Deus e nós. Ele traduz o que às vezes a gente fala que é besteira. Porque se Deus escutasse tudo o que eu falei, quando a gente tá na ira, a gente fala muita besteira. Pensa se Deus escutasse tudo o que você falou na ira. Metade da cidade já tinha morrido. Inclusive eu. Então, assim, ele ainda traduz isso. Olha que maravilhoso. Então, se você não conhece esse Jesus, eu tô aqui te convidando a você conhecer esse Jesus. Que ele entre na sua vida. Que ele seja magnânimo na tua vida. Que ele reine na tua vida. Então, se você nunca fez essa oração, eu peço que você feche seus olhos e vamos fazer essa oração juntos. Senhor meu Deus, poderoso Pai, eu me apresento, Senhor meu Deus, na tua frente agora. Peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Que o Senhor venha e apague todas as transgressões que eu cometi. Que todos os meus erros, os meus pecados sejam apagados pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu por mim, mas no terceiro dia ressuscitou. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida e me torne filha de Ti, para que eu possa crescer e conhecer cada vez mais Jesus, o meu irmão, e Tu, Senhor, que é meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu peço que você entre em contato com a gente, porque a gente precisa te conhecer. A gente precisa te ajudar a conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso que nós temos. E você que está aí do outro lado, que já aceitou a Cristo, que já conhece Deus, mas está passando por esse momento de, meu Deus, eu acho que está faltando alguma coisa, que essa ligação não está muito boa. Eu tenho uma palavra para você, que está em Mateus 7, de 7 a 12, que diz assim: Pedi e vos será dado, procurai e acharei, batei a porta e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Não desiste do que você está pedindo. Eu não fiz esse vídeo para você desistir. Eu fiz esse vídeo para você ouvir a Deus. Entender a diferença entre persistir no caminho correto e persistir no caminho errado. A gente precisa discernir, e esse discernimento só vem de Deus. É só Ele. Então, como diz essa palavra, pedir e vos será dado, não é que tudo que a gente pede vai nos ser dado. Mas se a gente pedir, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê entendimento, você vai saber persistir nas coisas certas e desistir das coisas erradas. Como nos vídeos nós falamos sobre sabedoria em alguns vídeos passados. Se você não assistiu, falo para você assistir. Você saber ser sábio na sua persistência e na sua desistência. Então, não tô fazendo esse vídeo para desanimar, não. Tô fazendo esse vídeo inclusive para te animar a orar mais, a buscar mais, a ler mais, a estudar mais. Porque quanto mais você tiver isso, mais você vai saber de Deus o que é correto e o que não é. E a forma certa de pedir. Porque Deus falou, se você pedir certinho, vai ser dado. Se tiver de encontro ou ao encontro do que eu quero, do que Deus quer, no caso eu falei eu, mas é Deus, o que Deus quer, vai ser dado. E vai ser para honra e glória dele. Então não desista de certas coisas, mas saiba
se elas são para você ou se não são. Um sapato no meu pé só cabe 36. 35 aperta. 34 não entra nem a pau. 37 vai ficar largo. Só cabe o meu número, 36. Então, para você, só cabe o que Deus selecionou para você. O desejo do coração de Deus para você. Não desiste. Fica com essa palavra. Mateus 7, de 7 a 12. Deus vai te dar, se for o desejo do coração dele. Se você está insistindo muito e não está recebendo, pergunte para Deus. Deus, eu continuo fazendo esse pedido ou eu não continuo fazendo esse pedido? Se ele falar, continua, eu tô com você, continua. Força! Vai na tua força, que Deus vai conseguir. Aliás, vai na tua força que Deus vai com você e você vai conseguir. Mas, se ele falar, filho, não é bem isso que eu tenho para você. Então, muda o foco, muda a oração, muda o que você tá querendo, porque Deus tem coisas melhores e maiores para você. Senhor, meu Deus, a pessoa que tá aí do outro lado, Senhor, ela tá com um dilema. Ela não sabe se ela deve continuar, se ela não deve continuar, se ela deve persistir, se ela não deve persistir. Deus, eu peço que o Senhor abra os ouvidos espirituais, abra os olhos espirituais, fale com esta pessoa, deixe claro, deixe nítido qual é o desejo do coração do Senhor para com ela, para que ela consiga chegar mais focal no que o Senhor tem de vontade para ela. Que se ela estiver persistindo numa coisa errada, que o Senhor toque no coração dela para que ela pare de persistir sobre isso. Mas se ela estiver na direção certa, Senhor, seja a flecha que faça ela conseguir chegar no alvo. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te louvo. Em nome de Jesus. Amados irmãos, agora a seguir vai aparecer a agenda da nossa igreja. O que está acontecendo, quais são os eventos que nós temos, os cultos, tudo que está acontecendo na igreja. Não perde e vem ficar com a gente. Tenham uma semana abençoada, tenham um dia abençoado. Deus abençoe e vejo vocês no domingo na igreja. Um beijo!